Olá pessoal, vamos falar hoje no Vida da Sexta da falácia do mundo real, que é um comentário que tem várias implicações da interface entre ciência e aplicabilidade do conhecimento científico nas decisões clínicas e populacionais. Mas antes disso, quero pontuar que realmente eu fiquei ausente aí durante muitas semanas. Eu agradeço aos amigos que me cobraram, né, e que sentem falta. E estou de volta, né? Foi um momento mais intenso do ponto de vista profissional, mas a ideia é que a gente volte ao longo aí, a partir desse mês, com um semestre cheio de novidades, inclusive. Eu estou aqui com algumas ideias que eu vou compartilhando com vocês, não nesse vídeo, mas em vídeos futuros, sobre novas ideias, novas iniciativas. Claro, reavivar o que a gente já faz, do blog, do podcast, disso aqui, mas também com algumas coisas que dizem respeito a treinamento e cursos e eventos, que eu acho que vai ficar interessante para a gente diversificar e poder trocar essas ideias que são tão importantes para todos nós. E essas reflexões, né? Mas voltando ao assunto aqui desse tópico, era quantidade de tópico tão grande que eu tinha aqui e que eu vou acumulando de ideias para falar e que acabo não falando. Mas uma coisa que é recorrente e eu acho muito importante porque muitos pensamentos vão pelo caminho assim, um tanto enviesados pela falta de percepção da falácia do mundo real, né? O que eu chamo da falácia do mundo real, e esse termo, o mundo real, é muito utilizado, chega a ser irritante como as pessoas usam, com grande valorização, o mundo real no sentido de observar a vida do ponto de vista mais prático, como se com isso você estivesse acessando a realidade. Isso é uma grande falácia. Você não está observando o mundo real se você vai para a realidade mais prática ou pragmática. Porque no mundo pragmático você observa as coisas que não correspondem à realidade. Principalmente se você está falando de conhecimento científico, de conhecimento a respeito de causalidade. Do ponto de vista mais descritivo, né, eu quero descrever a prevalência de uma doença, quanto mais próximo à realidade eu esteja, é verdadeiro. Mas quando a gente está falando de ciência que procura fazer inferência causal, o mundo real como ele é péssimo para fazer inferência causal, e vocês sabem por quê. Por todos os problemas que comprometem a validade interna daquela avaliação. Mas quando a gente diz, não, esse estudo aqui não é do mundo real, eu preciso ir para o mundo real, a gente coloca numa situação meio que competitiva a validade interna e a validade externa. Quando, na realidade, a validade externa do que você está observando, ou a sua capacidade de aplicar um conhecimento obtido internamente, ela depende da validade externa da validade interna. Então a gente não pode ter validade externa se a gente não tiver validade interna em primeiro lugar do seu estudo. Ou seja, uma validade interna que depende da qualidade da observação. E no mundo real, a qualidade da observação não é boa. Né? E normalmente, quando as pessoas falam do mundo real, estão querendo se referir principalmente à população que foi analisada. Né? Eu quero analisar uma população mais diversificada e etc. E quando você restringe a população, muitas das técnicas de restrição dizem respeito a você poder evitar vieses. Né? Vieses de confusão, às vezes através da restrição, ou situações de restringir pessoas que o desfecho não vai poder ser medido, e é um grande perigo para qualquer desenho de estudo, perda de valores missing values que muitas vezes tem relação enviesada, né? Tem associação com o desfecho. Então, para você obter uma visão adequada das leis da natureza, que são as leis do mundo real, a gente não pode estar tão próximo da prática ou da realidade. Então, a validade externa precisa da validade interna. Então, a gente tem que parar um pouco com isso, essa excessiva valorização.
O que dá suporte a essa ideia é que ciência é algo mais generalizável. Então, quando um conceito ele é bem comprovado, ele tende a se reproduzir em diferentes ambientes, do ponto de vista conceitual. E, portanto, o exercício da validade externa, e eu já tenho um vídeo que até pontua isso, é muito mais um exercício teórico de aplicabilidade do conhecimento do que eu ter que validar aquele conhecimento externamente. Modelos de predição eu tenho que validar externamente. Mas o pensamento de causalidade, tanto de fatores, de causais, como de tratamento, a validação é a validação da aplicabilidade, principalmente. Então, é muito mais a gente ir e acessar o mundo real, é uma coisa muito mais que diz respeito, às vezes, à prática, onde eu vou aplicar um conhecimento bem definido no meu paciente, e aí há uma racionalização, do que necessariamente eu fazer um estudo da prática. Até porque, se eu quiser realmente obter cada informação nas realidades práticas, elas são tantas realidades práticas que eu vou precisar de um estudo para cada ambiente, ou um estudo para cada paciente, porque o próprio paciente é diferente do outro ao lado, entendeu? Então, não é generalizável uma observação verdadeiramente do mundo real, guardando as particularidades daquela situação. Porque é tão particular que você tem ali o chamado overfit naquela situação e vai funcionar na outra. Então, a gente não está dizendo que a demonstração de eficácia garante a efetividade. Mas o que estamos dizendo, isso é um equívoco recorrente, que a efetividade precisa necessariamente de comprovação conceitual. Efetividade é você aplicar na prática, observar um conceito já bem definido e você vê o que acontece na prática e você ainda tem a chance de que, se não estiver funcionando bem, e aquilo ali não quer dizer um conceito científico, não está funcionando bem, deixa eu mudar aqui minha estratégia que isso passa a funcionar bem. Então, o mundo real diz respeito mais ao raciocínio clínico, à aplicabilidade de um conhecimento. A nossa capacidade de aplicar, ver se está dando certo, mudar de ideia a respeito de nossa decisão. Clínica, que diz respeito a um paciente, ou decisão de saúde pública, que diz respeito a uma população específica. Então, a efetividade em saúde pública vai funcionar aqui nesse país, não vai funcionar no outro. Mas não quer dizer que a evidência estava errada nesse país e eu preciso... Na verdade, é o conceito que deve ser aplicado e essa aplicabilidade deve ser observada. Aí sim você precisa, mas não a comprovação da eficácia. Caricatura. Um remédio funciona num paciente de alto risco e a redução relativa do risco é 50%. Eu preciso comprovar que ele funciona no paciente de baixo risco. Não, eu não preciso. Eu posso raciocinar que no paciente de baixo risco do evento que eu queira prevenir, o objetivo concreto dele pode ser irrelevante, porque ele não vai ter aquele evento para ser prevenido. Mas eu não preciso provar isso nele, isso vem muito mais no meu pensamento. Veja que eu estou me aproximando da realidade, mas eu estou baseado em um dado científico que não foi feito exatamente nesse paciente. Então, as reduções relativas do risco, esse exemplo que eu estou dando, os aumentos relativos do risco, eles tendem a ser mais ou menos constantes porque eles são conceitos científicos de alta validade interna. A minha exteriorização disso cabe ao meu raciocínio. Então, eu não preciso fazer um estudo numa pessoa que não vai ter um desfecho para dizer que aquela droga não deve ser utilizada naquela pessoa. Eu sei, eu devo usar uma droga, um tratamento, para quem precisa do tratamento. Ok? É como se eu fosse querer fazer um analgésico em quem não tem dor. Essa pessoa não vai se beneficiar do analgésico. Preciso desse estudo? Não. Então veja que há uma série de desvios de racionalidade justamente por essa fala. Então, quando vocês ouvirem esse estudo não representou bem o mundo real, raciocinem. Coloquem 2 pés atrás e pensem se o que a gente quer é estar realmente no mundo prático, lá fora, em todos os ambientes, tentando provar conceitos. Ou se o conceito é algo mais controlado do ponto de vista da comprovação e a partir daí nós vamos aplicar e ver o que é que acontece. Entram os estudos de efetividade, que no meu modo de ver, e isso pode ser um outro vídeo, o bom estudo de efetividade ele é, na verdade, observacional e não
um ensaio clínico randomizado mais pragmático, porque não há nada mais artificial do que decidir a terapia de um paciente baseado em sorteio. O mundo real é a tentativa e a observação do que acontece e a reavaliação, enquanto o mundo conceitual não deve ser retratado tentando avaliar a realidade prática. Assim a gente concilia validade interna e externa sem colocar como uma coisa conflituosa. Colocar como um conflito desvia o raciocínio adequado. Espero que isso tenha servido de reflexão. Eu evitei dar exemplos porque exemplos causam controvérsias. O exemplo que estava discutindo há pouco tempo ontem no Twitter exatamente diz respeito a alguma coisa que tem muito carregada de emoção, porque envolve Covid, etc. Eu estou cansado dessas coisas, mas a gente quer se aproximar realmente no conceito mais profundo do que fala a ciência, do que fala a epidemiologia, e aí sim você chega a uma coisa mais superficial, mais próxima da realidade, que é a aplicação disso, que é chamado de medicina baseada em evidência. Mas a gente tem que começar pela raiz, para que a gente não cometa equívocos baseados nesses mitos, ok? Então essa é a minha mensagem e eu espero estar mais presente, né? E não só isso, mas com algumas novidades que eu vou passando progressivamente. Obrigado pela atenção, bom final de semana.